Um importante fenômeno natural deverá ocorrer no dia 8 de abril. Bilhões de cigarras estão prestes a emergir da Terra após um período de dormência que ultrapassou 13 anos. Além disso, a teoria de Golias, a profecia de Ana Maria Tage sobre os 3 dias de trevas e a teoria de Jonas são apresentadas como 3 profecias que cruzam sua interpretação com o eclipse de 8 de abril. Do evento da cigarra, diferente do eclipse planejado, vê-se o aparecimento simultâneo de 2 ninhadas diferentes de cigarras, fato excepcional dada a raridade com que tais coincidências ocorrem. No passado, estes insetos eram comumente chamados de gafanhotos, mas a extensão e a natureza do seu despertar primaveril revelaram aspectos surpreendentes e pouco conhecidos do seu ciclo de vida. O caráter excepcional do acontecimento reside não só no número de cigarras envolvidas, estimado em milhares de milhões, mas também no facto de 2 ninhadas diferentes partilharem o mesmo ano para o seu despertar e aparecimento. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos preparam-se para testemunhar outra maravilha natural: o eclipse. A coincidência temporal entre o eclipse e o aparecimento das cigarras acrescenta uma camada adicional de fascínio e complexidade a este período, tornando-o um momento de particular interesse tanto para a comunidade científica como para o público em geral. É dada a atenção não apenas às dimensões do aparecimento das cigarras, mas também às interações entre este fenômeno e o eclipse iminente, oferecendo uma oportunidade única para aprofundar a compreensão de tais eventos e suas consequências para o meio ambiente e a sociedade. O eclipse solar previsto para 8 de abril, que passará por 13 estados dos EUA com duração de 4 minutos e meio, não é apenas um evento astronômico importante, mas também catalisou o interesse público por uma série de teorias e interpretações. As 3 principais teorias que surgiram refletem a diversidade de perspectivas e abordagens com que diferentes grupos e indivíduos abordam acontecimentos desta magnitude. A primeira teoria centra-se na singularidade do eclipse como fenômeno astronômico, destacando como este eclipse, que passa por 13 estados, pode representar um sinal de significados mais amplos, talvez ligados a ciclos históricos ou naturais de mudança. Os especialistas sublinham a importância deste evento no contexto de uma série de eclipses que marcaram momentos significativos da história, convidando-nos a refletir sobre as possíveis correlações entre os fenômenos celestes e os acontecimentos terrestres. A segunda teoria mergulha nas interpretações bíblicas, com alguns vendo o eclipse como um presságio ou símbolo de eventos profetizados ou de significado religioso. Esta perspectiva baseia-se em fontes históricas e textos sagrados para encontrar paralelos e significados ocultos, que possam ligar o eclipse a temas de revelação, mudança ou advertência divina. Por fim, uma terceira teoria sugere que a atenção dada ao eclipse também pode servir como distração ou cobertura para outros eventos ou descobertas que podem ocorrer simultaneamente, mas ficam fora dos holofotes da mídia. Assista até o final do vídeo para descobrir todos eles. Esta abordagem crítica levanta questões sobre a gestão da informação e a seleção de eventos que recebem cobertura e atenção pública, sugerindo que o eclipse, embora seja um evento digno de nota, também pode funcionar como um véu que esconde outras realidades ou desenvolvimentos contemporâneos. Estas teorias, embora difiram significativamente nas suas premissas e conclusões, partilham um foco comum no eclipse de 8 de abril, sublinhando a capacidade de eventos naturais extraordinários para inspirar reflexão, debate e, por vezes, controvérsia. É importante ressaltar que o compartilhamento dessas teorias não implica adesão a elas, mas representa uma tentativa de explorar a gama de interpretações e reações que eventos tão significativos podem gerar. A teoria de Golias ganha atenção no contexto do eclipse solar de 2024, evento astronômico que, pela sua natureza e trajetória, tem despertado curiosidade e especulação. A peculiaridade deste eclipse, cujo percurso se cruza com o de um evento semelhante anterior ocorrido em 2017, cria um fenômeno visual único nos Estados Unidos, com um ponto de intersecção localizado perto da cidade de Mender. Próximo a este local fica o Giant City State Park, uma reserva natural que, segundo os defensores da teoria de Golias, teria sido palco de avistamentos de entidades gigantescas, envoltas em mistério e objeto de lendas locais.
Os defensores desta teoria sugerem que o eclipse serve de distração para operações clandestinas destinadas a controlar ou eliminar essas supostas criaturas, nomeando-as de Golias, em referência aos gigantes bíblicos. Esta hipótese encontra ainda mais apoio nas previsões meteorológicas invulgarmente antecipadas, emitidas meses antes do evento, que anunciaram uma densa cobertura de nuvens em 8 de abril, acrescentando um véu de mistério à coincidência dos eventos. Esta narrativa se enquadra em um contexto mais amplo de folclore e mistério que envolve o Parque Estadual da Cidade Gigante e a região circundante, tornando a teoria de Golias um exemplo emblemático de como eventos naturais extraordinários podem ser interpretados através de lentes culturais e históricas específicas. A teoria dos 3 dias de trevas, atribuída a Ana Maria Tajge, insere-se num contexto de profecias e visões que se espalharam ao longo dos séculos, muitas vezes ligadas a interpretações apocalípticas ou transcendentais de acontecimentos naturais. Tajge teria previsto um fenômeno sem precedentes na história moderna. 3 dias durante os quais a Terra seria envolvida numa escuridão total, comparável apenas à descrita no livro do Êxodo, quando o Egito foi atingido por uma escuridão densa e palpável. Essas trevas, segundo a profecia, teriam efeitos catastróficos, com a eliminação daqueles que não possuíam fé, restando apenas aqueles que dependiam da luz das velas abençoadas para sobreviver, únicas fontes de iluminação capazes de resistir às trevas opressivas. A previsão de Tajge gerou polêmica e debate, especialmente na internet, onde encontrou terreno fértil entre aqueles que interpretam os fenômenos celestes como possíveis sinais divinos ou arautos de eventos globais. A teoria dos 3 dias de trevas levanta questões não só sobre a sua origem e implicações teológicas, mas também sobre como as sociedades interpretam e reagem às profecias no contexto da modernidade. Críticos e céticos apontam a falta de fundamentos bíblicos sólidos para tal profecia e a ausência de respaldo científico para um evento de tamanha magnitude. No entanto, a persistência desta narrativa ao longo do tempo demonstra como o fascínio pelo desconhecido e pelas possíveis revelações sobre o destino humano continua a exercer uma influência significativa no imaginário coletivo, especialmente em tempos de incerteza. A teoria de Jonas baseia-se numa complexa rede de correlações entre acontecimentos históricos, fenômenos astronômicos e interpretações bíblicas, colocando no centro o eclipse solar de 8 de abril como um possível sinal profético. Esta teoria é influenciada pelos estudos do estudioso bíblico e arqueólogo Donald Wiseman, que dedicou grande parte de sua carreira ao estudo da antiga Assíria e da figura de Jonas, profeta que desempenhou um papel fundamental durante o reinado do rei assírio Jeroboão II. Wiseman levantou a hipótese de que um eclipse notável, conhecido como Bur-Sagal, ocorrido nos tempos antigos, poderia coincidir temporalmente com a chegada de Jonas a Nínive, conforme narrado no livro bíblico dedicado a ele. Este evento celestial pode ter servido como presságio divino, reforçando a mensagem de arrependimento e redenção trazida por Jonas à cidade de Nínive. A interpretação moderna desta teoria vê o eclipse iminente como um paralelo ao antigo eclipse, sugerindo que pode servir como um sinal contemporâneo, análogo àquele que teria acompanhado Jonas. No entanto, esta visão é objeto de debate entre crentes e estudiosos, uma vez que o Novo Testamento, nas palavras de Jesus, alerta contra a busca de sinais específicos para prever o retorno do Filho do Homem, afirmando que ninguém sabe o dia ou o dia, nem hora. A teoria de Jonas levanta questões profundas sobre a interpretação dos sinais celestes na tradição cristã, oferecendo uma reflexão sobre a natureza dos sinais proféticos e o seu papel como mensageiros de esperança, aviso ou redenção. Embora a teoria se baseie em fontes históricas e bíblicas, a sua aplicação aos acontecimentos contemporâneos permanece aberta à interpretação, refletindo a tensão entre a busca de significados divinos nos acontecimentos naturais e a advertência bíblica contra a tentação de fixar datas e tempos para acontecimentos escatológicos. Ao concluirmos este resumo das teorias e narrativas em torno do eclipse solar de abril e do evento natural do aparecimento das cigarras, surge um quadro complexo de crenças, especulações
e interpretações. A teoria de Golias, a profecia de Ana Maria Tagi sobre os 3 dias de trevas e a teoria de Jonas representam apenas algumas das interpretações que tentam atribuir significados profundos a esta data. Ao concluirmos a nossa exploração das teorias que cercam o eclipse solar iminente e o aparecimento das cigarras, deparamo-nos com uma rica tapeçaria de narrativas, especulações e interpretações que tocam profundamente os nossos corações e mentes como crentes. É um momento apropriado para refletir sobre como estes eventos naturais extraordinários e as teorias a eles relacionadas se enquadram na nossa jornada de fé, oferecendo-nos a oportunidade de uma meditação profunda sobre a grandeza de Deus e da sua criação. No contexto da fé cristã, a atenção aos sinais e profecias deve ser sempre equilibrada com a sabedoria e orientação que encontramos nas Sagradas Escrituras. O próprio Jesus nos alertou para termos cuidado para não sermos enganados, porque muitos virão em seu nome, afirmando ser o Cristo, e enganarão a muitos. Ao mesmo tempo, ele nos ensinou que haverá sinais nos céus, mas que ninguém sabe o dia ou a hora do seu retorno, exceto o Pai. Diante de fenômenos como o eclipse solar e o aparecimento de cigarras, é natural sentir admiração pela ordem e beleza do universo que Deus criou. Estes eventos podem servir como lembretes poderosos da majestade de Deus e da sua soberania sobre toda a criação. São oportunidades para louvar o Criador, reconhecendo a grandeza e o poder expressos através da natureza e da ordem cósmica. Como comunidade de fé, podemos aproveitar estes momentos para unir as nossas mentes e corações em oração, fortalecendo o nosso vínculo com Deus e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Podemos refletir sobre a nossa responsabilidade como administradores da criação que nos foi confiada, comprometendo-nos a viver de uma forma que honre a Deus e ao dom da vida que Ele nos deu. Em última análise, ao assistirmos ao eclipse solar e ao aparecimento das cigarras, deixemos que estes eventos elevem o nosso espírito e nos lembrem da promessa de renovação e esperança que temos em Cristo. Que estes fenômenos naturais nos inspirem a procurar com humildade e fidelidade uma compreensão mais profunda do nosso lugar no plano divino e nos encorajem a viver cada dia à luz da sua palavra e do seu amor. Lembremo-nos de que a nossa fé não se baseia nos sinais dos tempos, mas na rocha sólida da palavra de Deus e na firme promessa da volta de Cristo. Até esse dia, podemos avançar com confiança, vivendo de uma forma que reflita a nossa esperança nele, servindo os outros com amor e mantendo os olhos fixos no céu, aguardando com alegria o dia do seu retorno.